Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vou falar mais um pouquinho do arrebatamento. Vocês vão ver argumentos aí na internet nesse sentido. Sim, a igreja, ela sofreu antigamente, no tempo de Nero. Cristãos foram pendurados, queimados vivos, é a igreja, hein? Para Nero passar, outros foram jogados para ser devorados por leões. E diz os relatos, agora eu que estou falando, diz os relatos que Nero desafiava a Cristo quando acontecia isso. Ué, não falava que livra da boca dos leões? Vamos ver. Devorava tudo. Não falava que Cristo livra do fogo? Queimou tudo. Diz os relatos que Nero zombava quando fazia isso. Então era uma afronta a Cristo, mas tudo isso subia como um sacrifício. Não sei como você vai olhar isso, né? Mas era cheiro suave para o Senhor. Isso na mente dos pré-tribulacionistas não deve fazer sentido. Porque era uma esposa inferior, né? A esposa de hoje é superior, então não pode sofrer, não faz sentido. Agora a esposa do templo, lá um pouquinho depois de Atos dos Apóstolos, né? Aí, irmãos, é falado no argumento que, sim, a igreja sofreu, né? Foi uma perseguição implacável, sabe? Ferrenha. Mas a grande tribulação falada na Bíblia, aonde nunca houve uma parecida e nunca mais se levantará outra igual, grande tribulação, essa igreja não passa não, irmãos, que isso? Agora, até esse argumento, até esse tempo, né, desse argumento. Olha só para esse argumento, irmãos. O coração deve estar endurecido, sei lá, amante de si mesmo, alguma coisa assim, para isso fazer sentido. Eu sendo pré, eu não sou pré, mas se eu fosse, eu não teria coragem de falar isso para os irmãos. Sabe por quê? Porque é forçado a falar isso. Depois que você joga na cara, falando, pera, a igreja não passa por grande tribulação? Não pode ser açoitada a esposa? E não estou falando de ira de Deus. Ira de Deus não tem nada a ver com grande tribulação. Eu já tenho vídeo, mostrei isso claramente através de texto, não é através de falar, não, de imaginar, através de textos, vários. Grande tribulação, ira de Deus, tá separado. Grande tribulação é ira do inimigo, ira do dragão, do anticristo, da grande Babilônia, e está escrito, a ira de Deus é em resposta a isso. Não é tudo junto ali, não, tem nada a ver. Aí eles são forçados a falar isso, porque depois que você fala que a igreja no passado sofreu, e a igreja é a igreja, irmãos. É melhor que o pessoal do passado que tinha a mensagem mais limpa, mais pura. Digo, a vida era mais diante do Senhor ali, tempo perto dos apóstolos, perto de Cristo. Não era essa baderna hoje do mundo da revolução industrial, do mundo virtual. A igreja antes era mais merecedora, se fosse olhar por esse ponto de vista. Mas como isso foi tacado na cara deles, aí o que sobra para eles falarem é isso. Peraí, a igreja sofre sim, etc e tal, mas pela grande tribulação, a grande que Jesus falou, onde nunca houve uma parecida e nunca haverá outra igual, essa não. Irmãos, se esse argumento é válido, peraí, grande tribulação não quer dizer que o sofrimento vai ser maior. Que se queimava os cristãos antigamente na cruz, agora vai tirar unha por unha, enfiar alfinete, cutucar os olhos, para depois ir para a cruz e depois queimar e ficar mais tempo queimando. Não é isso. Se a pessoa morreu crucificada, a pessoa já sofreu a grande tribulação ali, antecipadamente. Se fosse falar por sofrimento, por nível de dor. Poxa, pendurou a pessoa na cruz e morreu por amor de Cristo. Não, ainda queimou. Você acha que a pessoa amou Jesus até o fim? Agora, usar esse argumento para falar a questão de dor, né, a grande tribulação, não, naquela época, questão do tempo, porque do sofrimento não faz sentido. Porque se for em relação ao tempo, a grande tribulação é porque não é só ali um ponto do mundo, é no mundo inteiro, vai envolver o mundo inteiro. Pessoas vão estar sofrendo no mundo inteiro. O epicentro da grande tribulação, o foco do anticristo, é ali catar a terra de Israel. Eles querem dominar a terra, ele não quer explodir a terra toda. Ele quer a terra, ele quer catar, afrontar o Deus de Israel, quebrar templo, quebrar adoração, se tiver templo na época,
tirar a adoração, tomar a terra e desafiar todo mundo. Falar aqui, ó, só existe um Deus e esse Deus deu Jerusalém para nós. A terra é nossa, não é de Israel não. É esse o foco dele. Mas aonde tiver pessoas adorando a Deus, ele vai perseguir. E os sofrimentos vão ser os mesmos do passado, só que em números maiores. E quando Jesus olhava para a grande tribulação, ele visualizava o abrimento dos selos, o toque das trombetas. Vai abalar a terra de tudo qualquer forma, a terra vai tremer como nunca tremeu antes. Jesus visualizava esse mundo hoje onde as nações estão interligadas, tem times montados para tudo qualquer lado. Quem é do time de Israel vai formar um time aqui, quem é do time do Islã vai formar um time ali, quem é do time da Turquia, quem é do time do Sul. As nações estão comprometidas umas com as outras, sabe? Navios fazem os seus comércios, aviões, e isso daí, irmãos, quando começar a tocar a trombeta, isso daí vai virar um inferno. E o anticristo vai estar na terra para promover isso. Então, olha só, não se compara com antes. Jesus não está visualizando só morte de cristão. Está visualizando o sofrimento que os próprios homens da terra, mesmo não sendo cristão, vão sofrer. Jesus fala em Lucas, perplexidade entre as nações. Homens desmaiarão de tanto pavor das coisas que sobrevirão ao mundo. Sabe o que Jesus está falando aí? Que os homens vão saber o que há de acontecer no mundo. No mar, perplexidade entre as nações. Irmãos, dá um terremoto hoje no mar, se monta um maremoto e devora tudo. Olha o que aconteceu no Japão. Tem imagens aí no YouTube. Aconteceu no Japão há não muitos anos atrás. Eu vi isso ao vivo. Não ao vivo assim, um helicóptero filmando. O mar devorando um monte de gente, porque deu um terremoto forte no mar. E vai ter vários terremotos em vários lugares do mundo. Vai ter falta de comida, água contaminada, não tem nada a ver com o que você está vendo hoje no mundo. Vai ser, pode colocar aí, 1000 vezes pior. É um exemplo, né? Vai ter muito pior que isso. O sol vai deixar a terça parte, a lua, a terça parte de brilhar, vai ter, onde é frio, vai ficar muito frio. No verão já vai ser meio frio, no inverno vai ser congelante. Em países que são muito frios, vai congelar lá, as pessoas vão ter que sair de um lugar e para o outro. Jesus visualizava tudo isso. Por isso que é chamado de grande tribulação. Agora, nada a ver com os sofrimentos. Os sofrimentos, os cristãos lá do tempo dos apóstolos, um pouquinho depois, sofreram os mesmos sofrimentos que vão sofrer antecipadamente. Passaram pelo testemunho de Jesus, sofrer as dores. Então é uma coisa muito, com o coração muito endurecido, usar um argumento desse só para tentar rebater um outro argumento. Entendeu qual é a finalidade das coisas? Onde se revela o coração? Eu, sendo querendo rebater um argumento que me prova que cristãos sofreram antigamente e severamente, então eu digo, peraí, a grande tribulação não, sofreram, todo mundo sofre na vida, mas ainda foi falado isso, grande tribulação todo mundo tem. Mas o tempo da grande tribulação, não. Os sofrimentos serão o mesmo. Por que o tempo da grande tribulação, não? É um argumento que não é válido para esse ponto. Não é válido nem um pouco. É um argumento, às vezes, até sem coração. Porque o povo de antes pôde sofrer e o de hoje não? Então, esse é um argumento que responde esse argumento sem vergonha, que você deve ter escutado em algum vídeo. É sem vergonha. Tem argumentos pré-tribulacionista que você fala, esperto, hein? Aí tem que analisar, vamos buscar os textos. Agora, um argumento desse, isso daí é uma coisa sem vergonha, irmãos. Se você é pré-tribulacionista, devia ter vergonha de repetir uma coisa dessa. E tem gente que repete. Essas mesmas pessoas que repetem esses argumentos, nos comentários, nas redes, são as mesmas pessoas que falam, prega o amor. Que amor é este? São pessoas que morreram no passado, você não conhecia, mas são seus irmãos. Que amor é esse? Agora imagine você, se coloca no lugar, toda a lei e os profetas não estão dependendo disso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Mas o meu próximo é o que está aqui perto de mim. Não, você é uma pessoa de quarta dimensão, você não está preso a tempo e espaço. O seu irmão que morreu lá,
Um dia você vai encontrar com ele. É teu irmão, não estava no mesmo tempo. Ele é ser que foi chamado da terceira dimensão para a quarta. Agora imagine você lá naquele tempo, sua família foi jogada nos leões, você foi pendurado na cruz, mas você ouviu uma mensagem que a igreja não passa pela grande tribulação. Imagine só. Esse é o primeiro dano. Imagine como você ia ficar despreparado se você ouvisse um pregador pré-tribulacionista tendo pregado alguns anos antes de você e sua família sofrerem aquilo que Nero colocou nas pessoas. Aí você está lá, morreu, sua família morreu, foi perseguido, amigos seus deram testemunho junto com você. Você morreu pelo testemunho de Jesus. Suponhamos que você estivesse de alguma maneira olhando para o futuro. Pensa, quarta dimensão. Aí você está vendo lá no futuro pregadores pré-tribulacionistas dizendo: tribulação todo mundo passa. Nero perseguiu as pessoas, mas hoje a grande tribulação? Não. A esposa. Olha, você lá. Você ia... O que você acha disso, irmãos? Você ia ver um amor no coração de um pastor assim? Coerência você já não ia ver, mas e amor? Você ia achar, fazer o quê, né? Eu morri, fui jogado nos leões, fui queimado vivo, e estou vendo a pessoa lá no futuro, na era da Revolução Industrial, Facebook, YouTube, Instagram, vive para si praticamente, glória a Deus, dízimo, oferta, mas essa pessoa não pode passar pela grande tribulação porque não faz sentido a esposa. Vocês entenderam? Vocês entenderam que quando você tem um coração batendo dentro de si, e esse coração não é uma coisa de bolota de carne, é algo com a mente, onde você sente a dor do outro, você pensa. Você vê que é uma coisa horrível de se falar? Ah, mas Luiz, mas Jesus colocou alguns para sofrer, outros não, mas aí foi Jesus que colocou, ele que determinou, ele que preparou para dar testemunho dele. Não é você que fala as coisas, é Jesus que determinou. Muitas pessoas ainda hoje morrem decapitadas. Alguns porque não quiseram aceitar um Deus. Outros porque não quiseram renegar o Deus bíblico, o Deus da Bíblia. Morrem dando testemunho de Jesus. Esses foram designados para esse tempo, para esse propósito, para esse testemunho. Não cabe a nós a ficar inventando as coisas. Entende, irmãos? É argumento que, olha, é muito cara de pau. Vocês entendem? Vocês já devem ter ouvido isso. Se não ouviram, vão ouvir. Quando vocês ouvirem, talvez vocês vão sentir essa vontade de vomitar num argumento desse, né? Que é lixo. Então não aceitem qualquer coisa. Porque olha só, que coisa feia isso daí, né? É muito feio. Tá certo, irmãos? Então, assista aos outros vídeos. Esse foi mais para responder argumentos incoerentes e às vezes até sem coração. Mas em outros vídeos eu estou lendo alguns textos, estou explicando algumas coisas mais escatológicas. Tá bom? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe. Ah, quase esqueci. Na descrição aí vai ter várias informações, várias playlists que eu criei. Dá para você seguir. Caso você é novo no canal ou não, dá para você seguir agora de maneira mais organizada. Compartilha no Face, tá? Sabe o que fazer para ajudar o canal. Deus abençoe.